Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 9 de setembro. Hoje é segunda-feira, nós estamos na 23ª semana do Tempo Comum e somos convidados a abrir o nosso coração para acolher a Palavra de Deus. O mês de setembro é o mês da Palavra de Deus, onde somos então convidados, provocados a ter esta intimidade maior com a Palavra, que é o próprio Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curar em dia de sábado. Assim, encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quanto ódio nos corações dos mestres da lei e os fariseus. Apegados na prática exterior da lei sabática, não são capazes de observar o bem, não são capazes de querer o bem do próximo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado que veio ao nosso encontro, está aqui na sinagoga ensinando num dia de sábado. O dia que é o dia então para o repouso sabático. Um homem que precisa de ajuda, um homem com a mão seca, se encontra ali e Jesus tem compaixão. Então, olha os dois movimentos contrários. Jesus tem compaixão do homem, já os mestres da lei e os fariseus têm ódio de Jesus. Jesus, conhecendo os corações dos que ali estavam, porque eles estavam observando e tramando o que eles poderiam fazer se Jesus curasse no dia de sábado, em que argumento pegá-lo, Jesus convida esse homem a se levantar, a ficar no meio, ou seja, esse homem agora é o centro, né, de atenção, poderíamos assim dizer. E Jesus então pergunta a todos: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, é claro, a vida, a dignidade da vida humana está acima, né, da lei. Como o Código de Direito Canônico, sobretudo da Igreja Católica, nos fala que tudo aquilo que precedeu anteriormente cai por terra se não for para o bem da salvação da alma. Então, se for o bem da salvação das almas, o bem da salvação das almas está em primeiro lugar. Esse homem estende a mão e fica com a mão curada. E então o ódio se inflama nos corações. Longe de nós, que o Senhor não nos permita viver disto. Isso é um pecado plenamente capital, a inveja, o ódio interno pelo bem do outro.
Que o Senhor não nos permita jamais vivermos uma realidade assim. Que aquilo que diz o Salmo também possa ser acolhido em nossa vida. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Que o Senhor nos conduza na sua justiça. E o que é justiça? Justiça é dar aquilo que é direito ao outro. Então, o que era por direito a esse homem? A dignidade da vida humana. E o Deus da vida concede a ele isto com toda certeza. Que nós não sejamos, portanto, amados irmãos e irmãs, contra esta realidade do Deus vivo e verdadeiro. A primeira leitura se encontra na carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Vamos ver o início, diz assim: Irmãos, voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. Olha que coisa dolorosa. Paulo acusa então esta realidade imoral na comunidade de Corinto. Então, convívio com a própria madrasta dentro desse contexto. É algo que não pode. Inclusive, no Código de Direito Canônico é muito claro isso, esses vínculos, ainda que não sejam sanguíneos. A natureza do matrimônio, do convívio conjugal, não é aceitável, não pode acontecer. Portanto, que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a viver o que diz então aqui São Paulo. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal, o Cristo Senhor, já foi imolado. Assim celebramos a festa, não do velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. O pão ázimo é o pão sem fermento, que foi então consumido sobretudo pelo povo de Israel, que estava saindo às pressas do Egito, e é o mesmo pão que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos seus, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Então, o pão ázimo da pureza e da verdade é o próprio Senhor Jesus. O corpo puríssimo, santíssimo e verdadeiro está entre nós. Que o Senhor nos ajude a abandonarmos todas as realidades contrárias ao seu amor e a sermos, de fato, na vida de nossos irmãos e irmãs, testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.